Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal, porque sim, já estamos com a haul do capítulo 271 em mãos, já teve alguns vazamentos do capítulo, e com estes vazamentos conseguimos saber tudo o que aconteceu. A grande batalha, o grande treinamento entre Asta, Night e também Lieb continua. E agora a gente vai ver um pouco mais do poder do mestre demoníaco, e também os novos poderes de Asta, agora que está ao lado do demônio da anti-magia. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, assim como todas as semanas, a gente tem alguns vazamentos do mangá de Black Clover. Sim, a gente tem algumas páginas vazadas do mangá e com essas páginas já conseguimos saber exatamente o que estaria acontecendo no capítulo. Vamos ver então o que realmente é este treinamento demoníaco que o Asta está passando. O verdadeiro treinamento que Night dizia que começava agora. E logo na primeira página vazada, que aparentemente é realmente a primeira página do mangá, a gente vê o Night com essa sua nova transformação se aproximando de Asta. Ele agora, pra quem não se lembra, se fundiu a um dos seus demônios e com isso ele ganhou uma nova forma, uma espécie de armadura demoníaca da magia de sombra. A gente vê então Asta frente a ele e o Night se aproximando, obviamente dizendo que estava começando o seu treinamento e depois disso revelando um pouco mais sobre esse seu verdadeiro poder. Agora que ele enfrentaria o seu aluno, agora que ele enfrentaria o Asta e também o Lieb, Night dizia que essa sua forma, essa sua transformação se chamava de modo união. E essa forma específica era chamada de Canis. E então ele diz que o Asta precisará deter os seus ataques, que o Asta precisará pará-lo junto ao Lieb, utilizar o poder da anti-magia. E então, logo de cara, Asta já se transforma. Ele entra em seu modo demônio, ele reativa o seu poder demoníaco, a sua transformação demoníaca para tentar vencer Night. Afinal, como sempre, o vice-capitão dos touros está bem sério e obviamente ele iria atacar o Asta sem pensar duas vezes. Acontece que algo surpreendente acontece quando o Asta se transforma. A gente nota que o Lieb ele fica pequenininho, assim como o Gimodeiro quando a gente conheceu. Logo quando o Asta se transformou, o Lieb entrou naquela sua mini forma. E então Asta olha pra ele e pergunta o que estava acontecendo. Diz que ele ficou minúsculo, diz que ele ficou pequenininho e se pergunta se ele era realmente assim. Lieb então diz que isso aparentemente acontece quando ele dava os seus poderes pro Asta. Assim ele ficava sem parte da sua energia e precisava assumir essa forma, enquanto Asta estaria utilizando o poder. Night então, antes de atacar, já começa a explicar o que realmente estava acontecendo, porque os dois ainda não faziam ideia de como realmente usar a anti-magia. E ele diz que no contrato que vincula o mago ao demônio, a autoridade total está dentro do mago e fica dentro do humano, afinal ele teria vencido o ritual de submissão assim como o Night venceu. Mas como sabemos, o ritual do Asta foi diferente, é o ritual de amizade, a cerimônia de amizade. Então é por isso que o Night se diz capaz de assimilar-se ao seu demônio, se juntar ao demônio tão facilmente assim, enquanto Asta em seu estado atual não era capaz de fazer o mesmo. Ele não era capaz de realmente se unir ao seu demônio 100%. Night então depois continua explicando que o Asta até este momento continua apenas pegando parte do poder do demônio pra ele. Ele continua como sempre foi, não mudou nada mesmo com essa cerimônia, desde o início ele não se fortaleceu nem um pouco. Afinal, em vez de usar 100% o poder demoníaco como se realmente fosse dele, como se ele fosse dono da anti-magia desde o início, e isso aconteceria se ele cumprisse outro ritual, o Asta está apenas continuando pegando o poder demoníaco emprestado. Então Night diz que pra ele realmente ficar mais forte, ele deveria conseguir ativar a anti-magia como seu próprio poder. Asta então imediatamente entende o que o Night quer dizer, e ele queria trabalhar ao lado de Lieb pra isso, porque como a gente sabe, quando ele conseguiu o braço demoníaco, o Lieb realmente falou que o Asta seria capaz de fazer isso, utilizar realmente a anti-magia, invocar aquele poder sozinho. Então ele chega no demônio e pergunta pra ele como que ele consegue fazer isso, como que ele vai conseguir realmente invocar a anti-magia e utilizar a anti-magia. Mas o Lieb sobre esse assunto era tão ignorante quanto o Asta, ele não entende o seu real poder e ele não sabe exatamente como fazer isso, ou seja, basicamente nenhum dos dois entende como realmente vai utilizar aquela técnica pra que o Asta seja capaz de usar 100% do poder da anti-magia. Então os dois, o demônio e o garoto, começam a discutir sobre isso, sobre como usar o poder, sobre por que um não entende ou o outro não entende, e no fim de tudo o Night acaba ficando sem paciência. Ele realmente não tava gostando muito de ficar esperando a conversa, e então por isso, ele começa a utilizar a sua magia, convocando uma gigante matilha de cães demoníacos. A gente começa a ver ele invocando aquele poder. Isso aparentemente faz parte daquela armadura que ele tá utilizando. Afinal, seria uma magia de assimilação do nível Canis, então isso ainda pode firmar ainda mais aquela nossa teoria de que o Night consegue um contrato demoníaco com 4 demônios, ou ele tem 4 formas diferentes graças ao seu demônio original. Acontece que, independente disso, uma matilha gigantesca de cães demoníacos das sombras é lançado contra o Asta. Nesse momento a gente realmente vê o ataque deles indo diretamente enquanto o Night diz alguma coisa, e depois disso Asta fica completamente chocado com aquele poder, com aquela magia. Ele não esperava algo assim, ele também não esperava ser atacado do absoluto nada por Night, mas ele sabia que precisava dar um jeito de se defender, porque realmente o Night estava atacando pra tirar a sua vida. Ele não estava pensando duas vezes em obrigar o Asta a chegar no seu máximo de poder. E aí então a gente vê que o garoto tenta desviar, ele tenta escapar ao máximo dos ataques de Night, tenta escapar ao máximo dos poderes daquele adversário, e ele já pega de primeira sua espada de anti-magia, sua espada primária, e já ativa o modo Black Divisor. Ele então começa a atacar aqueles lobos, aqueles cães da magia de sombra, mas ele não é capaz
capaz de realmente vencê-los, porque eram muitos e realmente eles eram muito rápidos, derrubando Asta rapidamente. Mesmo assim, o garoto continuava se erguendo e ele continuava lançando rajadas de anti-magia para conseguir os afastar. Asta estava lutando como podia, como ele realmente conseguia, mas ele não estava sendo capaz de realmente pará-los, porque ele sentia que aqueles cães tinham o mesmo ki do Knight. Ou seja, para ele a única forma aparente de conseguir os vencer e impedir que eles ficassem retornando e retornando e retornando seria realmente conseguir atingir o Knight diretamente, a não ser que ele derrotasse o Knight naquela sua nova forma. Ele realmente não poderia vencer aquela magia e os cães demoníacos da magia de sombra não desapareceriam. Então a luta continua e o Asta tenta ultrapassar os seus limites, ele vai pra cima com tudo, até que ele diz que agora finalmente tem um jeito de conseguir parar Knight, de conseguir o derrotar ali e agora. Asta então dessa vez larga aquela espada e ele troca pra katana do Capitão Yami. A gente vê que neste momento o Lieb tá ao lado do garoto da antimagia, tá no seu ombro, e então Asta começa a falar sobre aquela sua nova espada. Ele diz que seu nome a partir de agora seria a espada decapitadora de demônios ou a espada assassina de demônios. E então ele diz que vai lá, assim como seu Capitão Yami, ele vai sempre unido, todo mundo junto. E sim, cada vez mais superaria os seus próprios limites. Asta dizia que iria tentar se superar, certo, como ele sempre faz. E o Knight fica bem furioso. Ele diz que não gosta nada dessas palavras e ele não gosta do modo de agir e de lutar do Capitão Yami. Então ele diz que o Asta não queria o vencer e obviamente deixando furioso realmente não era uma boa ideia. Afinal, Knight fica ainda mais disposto a derrubar Asta e a gente vê que realmente ele manda sua magia diretamente pra cima do garoto. Novamente vários e vários cães demoníacos surgem do absoluto nada e começam a atacar Asta de todos os lados. Mas o Asta, o garoto da antimagia, realmente diz que tem uma forma de o vencer. E ele então faz um ataque direto em direção aos cães. E a gente realmente acha que ele tava fazendo isso. Mas ao prestar mais atenção nos movimentos do Asta, vemos que aquele ataque passa direto. Aquilo dizia dos cães demoníacos, atinge alguns, mas no final ela realmente chega a Knight, atingindo ele com um ataque decapitador de demônios ou assassino de demônios. E no fim de tudo, a gente vê uma possível pequena vitória do Asta. Afinal, aquele não foi um golpe direto, não foi algo que realmente derrubaria Knight ou faria com que ele saísse daquela sua forma demoníaca. Simplesmente conseguiu atingir, mostrando que o Asta não era um inimigo tão fraco como ele estava imaginando, mostrando que o garoto realmente, quando diz que vai superar os seus limites, ele supera mesmo. E aí, com isso, com tudo que aconteceu neste capítulo, a gente consegue pensar um pouco mais sobre o futuro de Black Clover, principalmente sobre o Knight. Afinal, neste ponto, ele estava com aquela sua forma, que ele chamou de modo de união canis, e depois disso ele começou a utilizar lobos para atacar. Então sim, aquela teoria que eu já tinha falado há algum tempo com vocês, que possivelmente aqueles 4 demônios podiam realmente serem 4 demônios da magia de sombras, e que o Knight poderia utilizar poderes diferentes e formas diferentes com cada um deles, realmente agora começa a fazer mais sentido. Então existe sim uma possibilidade do Guimodeiro, se realmente a fusão de 4 demônios, ou forem 4 demônios entre si que possuíssem a mesma magia, indiferente disso, a gente sabe que o Knight chamou aquela transformação de modo de união canis ou modo de assimilação canis, dando a entender que ele realmente, assim como a gente tinha teorizado, possui diferentes formas de união, pode se transformar em diferentes armaduras, mesmo isso sendo apenas a versão RAW, já dá pra gente pensar um pouco mais sobre isso. Além disso, o modo como o Knight falou, aparentemente dá pra entender que ele, diferente dos outros usuários de poder demoníaco, os outros membros da tríade e tudo mais, ele não teria um contrato que não chega a 100% e ele realmente pode chegar ao poder máximo demoníaco. O demônio dele talvez não seja de alto nível como o Elves da tríade, por mais que a gente sabe que agora os níveis não são exatamente como deveriam ser no mundo dos demônios, e por esse motivo o demônio da antimagia, que tem um dos poderes mais poderosos, é do nível mais baixo. É que o Knight teria confirmado aquilo que a gente já imaginava, que o Asta poderia chegar quando quisesse a 100% do poder demoníaco. Ele só não faz ideia de como fazer, e agora com seu contrato de amizade ele realmente pode chegar a um nível muito semelhante a esse, mas não 100% ainda. Afinal, eles têm pouquíssimo tempo pra terminar esse treinamento, eles têm apenas 2 dias e agora o tempo já tá se passando. E nesse ponto descobrimos que nem o Lieb, nem o demônio da antimagia mesmo sabe como o Asta pode realmente atingir o poder máximo. Ele tinha aquele seu plano do contrato demoníaco de tomar o corpo do garoto, mas nem mesmo ele sabia exatamente como funcionam seus poderes. Então a gente vai ver uma evolução conjunta dos dois. Isso faz muito sentido porque a gente já tava imaginando que se o Asta dominasse 100% o poder do Lieb, ele ficaria tão poderoso que poderia perder a graça, e talvez o arco da tríade poderia até mesmo ser o último. Mas agora, como a gente sabe que os dois não entendem seu verdadeiro poder, isso abre portas para novos inimigos muito poderosos chegarem no futuro de Black Clover. E também o Asta conseguir muito mais poder agora que está ao lado de Lieb. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa haul, o que vocês acharam deste capítulo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!